Que alegria estar aqui com vocês. Eu estava orando a respeito de que palavra trazer para esse tempo, final do ano. Essa semana a gente teve uma perda na família. Eu perdi uma tia muito querida e eu olhava para aquela situação e eu só lembrava daquele versículo de Lamentações 3:21. Eu procuro olhar para aquilo que me dá esperança. A gente via a família toda destruída, a família toda triste, e a gente olhava para aquela cena e o único texto que me via ao meu coração é: eu procuro olhar para aquilo que me dá esperança. E eu quero trabalhar um pouco com isso com vocês, e eu chamei essa mensagem de esperança em movimento. E eu gosto de um texto de Jeremias que diz assim, 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe uma esperança e um futuro. À medida que a gente se aproxima do próximo ano, algumas coisas acontecem. Hoje já começa a fazer o planejamento, o que a gente vai viver em 2026, ou aquela frustração, não consegui cumprir aquilo que eu tinha em mente. Eu não consegui fazer aquilo que eu queria tanto fazer. É só comigo que acontece isso? Eu queria ler tantos livros, querido. Só ficou uns 3 pela metade. Quantos planos a gente faz e ao longo do caminho isso não acontece. Mas eu quero trabalhar com vocês sobre 4 categorias aqui. E o primeiro é, a gente usava muito, trazendo um contexto, a gente era da igreja da cidade, em São José, e a gente usava muito, não sei se vocês já ouviram aquela frase, o melhor está por vir. Tem gente que não gosta dessa frase. Tem gente que fala, não, Jesus já veio, já acabou. Mas eu quero trazer uma situação, você espera que o pior venha para a sua vida? Não. Você espera que o seu casamento seja pior? Não. Você espera que suas finanças sejam pior? Não. Você espera que algo ruim aconteça? Não. Você quer sempre o melhor para a sua vida. Amém? E com Jesus, o melhor sempre está por vir. E eu quero trabalhar 4 situações aqui para você. O primeiro deles é relacionamento. Eu quero que o meu relacionamento, o meu casamento, o relacionamento com meus filhos, com a minha família, com aquelas pessoas que eu convivo, seja cada vez melhor, seja cada vez mais saudável. O segundo é financeiramente. Até quando a gente vai viver recebendo cartinha do Serasa, do SPC, agora é e-mail, agora é ligação? Até quando a gente vai viver amontoando essas coisas? O terceiro é fisicamente. Aquelas famosa frase, não, segunda-feira eu vou na academia. Falando um pouco do acontecimento da minha tia nessa semana, ela estava tendo alguns apagões durante todos os últimos meses, e ela estava fazendo uma bateria de exames, e faltava um exame, a ressonância do coração. E ela falou assim: eu vou esperar eu receber, e depois eu faço esse exame. Eu vou esperar algo acontecer, e depois eu faço o exame. E ela teve um outro apagão, teve uma convulsão, e o coração dela estava fraco. E na hora que foram entubar ela não resistiu. É um histórico familiar, o meu pai já está no 2º marca-passo, a minha avó teve marca-passo. Em nome de Jesus eu não vou ter, em nome de Jesus. Mas nós não podemos deixar as coisas que planejamos e as coisas que precisamos executar para trás. Não vamos esperar, olhando para o próximo ano, falar, não, já falta só 24 dias. 24 dias para acabar o ano, deixa para 2026. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Será que você quer deixar as coisas que você precisa fazer agora? Você pode começar em 24 dias, você pode fazer muita coisa com Jesus ainda.
Você pode viver muita coisa, muito milagre, muita bênção com Jesus ainda. E espiritualmente, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Será que você tem buscado como deveria, como gostaria? E eu quero trabalhar, uma questão todos nós queremos ser melhores com Jesus em todas essas áreas, amém? Mas existe algo que a gente precisa trabalhar aqui, que é a disciplina. Senão a gente vai deixando, a gente vai procrastinando. Principalmente quando a gente fala de saúde, né? Não é todo mundo que fala, hoje eu vou para academia, eu sei que eu preciso, não é todo mundo. Toda hora a gente fala, não, amanhã eu vou, a segunda-feira eu começo. Toda vez é isso. E eu quero trabalhar algo com você, porque a esperança por si só, ela não muda nada. A esperança precisa de uma ação sua, ela precisa de um posicionamento seu. Você não pode simplesmente, eu estou esperando algo acontecer. Você pode ter fé que Deus vai mover algo. Você pode ter fé que Deus vai fazer algo. Mas você precisa agir. Você precisa se posicionar. Em nome de Jesus. Que durante esses 24 dias. E em 2026. Você se posicione. E viva uma esperança que se move. Que tenha fé que se move a cada dia. Amém? E eu quero trabalhar algo com você, que é uma autodisciplina. Eu quero que tudo que você pensar, você vai pensar o seguinte: você vai escolher o que você quer mais do que você quer agora. Por exemplo, eu quero agora um churrasco gorduroso, aquela pancetinha. Mas o que você mais quer? Eu quero ter uma saúde melhor para viver tudo aquilo que Deus tem para mim? Beleza, comida é fácil. Eu quero, aqui tem muita coisa de pescaria, né? Eu quero pescar toda semana, agora. Mas o que mais você quer? Você quer viver mais tempo com seus filhos? Quer ter relacionamento com seus filhos? Tem coisas que nós vamos precisar abrir mão do agora para viver a intensidade de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que o agora pode nos levar à ruína. O agora pode nos levar à destruição. Mas nós precisamos entender o que eu mais quero. Eu quero salvar o meu casamento. Eu quero salvar a minha família. Eu quero salvar as minhas finanças. Então eu preciso me posicionar. Eu preciso escolher o melhor. Não o que eu quero agora. Não apenas o prazer momentâneo. Não, eu quero comer o lanchão agora. Eu quero comer o podrão agora. Não, você vai viver uma vida saudável em nome de Jesus. Comece. Não quero dizer que você não pode comer um podrão. A gente gosta, né, de um podrão. A gente gosta de um lanche gostoso. Mas eu quero que você entenda que sempre isso não dá. Não dá para você procrastinar a sua saúde, as suas finanças, a sua vida, o seu relacionamento, o seu tempo com Deus. Hoje não deu tempo de ler a Bíblia. Como que você quer viver uma vida intensa de busca ao Senhor? De ter um relacionamento íntimo com Deus, se você não ora todos os dias, se você não busca todos os dias. Amém? Deu para entender? Então toda vez que bater aquela vontade de fazer algo não necessariamente errado, mas pense aquilo que você planejou para algo melhor. Então você vai falar, o que eu quero agora para aquilo que eu mais quero. Amém? E aí eu quero trabalhar, agora vamos para a Bíblia, né, David? Você falou, e aí? Eu quero trabalhar algo com vocês que está em Neemias. A história é um pouco longa, eu não vou ler todo o capítulo, todos os capítulos, mas eu quero ler a primeira parte do capítulo. E nós vamos resgatar 3 verdades daqui. Neemias capítulo 1 diz o seguinte: essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias,
no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã, e Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhe a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem. Para os que regressaram à província de Judá, eles estavam passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que eu oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos e decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, e eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O povo que resgataste com teu grande poder e com a tua forte mão é teu servo. O Senhor, por favor, ouve a oração do teu servo. Vamos acabar por aqui? Então, até aqui, Neemias recebeu um relato. Ele falou: cara, Jerusalém voltou, está tudo destruído lá. Não tem muralhas, não tem muros, não tem portões. O povo está humilhado. Em algumas versões diz que está na desgraça. Essa era a situação que estava em Jerusalém. E qual era a situação de Neemias? Neemias era o copeiro do rei. Para ele estava tudo bem. Para ele estava confortável servindo ao rei. Talvez tinha o risco de beber algo envenenado ali, né? Mas para ele era o conforto. Mas quando ele recebeu aquela notícia de que o povo dele, que Jerusalém estava em desgraça, em derrota, a primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus, foi orar a Deus. Ele se sentou, chorou e começou a orar e a jejuar. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é: não ignore os escombros. Talvez dentro de nós há muita coisa que precisa ser reconstruída, mas para que a gente reconstrua, a gente precisa saber o que é que precisa ser reconstruído. A gente não pode fazer da nossa ruína uma figura cultural. Não, muita gente vai para o Instagram e começa a falar: não, cara, essa semana aqui foi péssima. As pessoas não precisam saber da sua dor. Quem precisa saber o que está acontecendo com você é o Senhor. É o Senhor que vai trazer a cura. Ou talvez você já se acostumou tanto que fala: não, eu cresci assim, eu vou ser assim, o meu pai era assim, meus pais eram assim. Para que eu preciso mudar? Então você se acostumou. Já teve divórcio na minha família, então se eu tiver divórcio também, tudo bem. Não, em nome de Jesus, você não pode se acostumar com aquilo que você viveu. É hora de olhar e ver o que é que precisa ser consertado. Reconhecer aquilo que precisa ser trabalhado, o que Deus quer trabalhar na sua vida, seja nos relacionamentos, finanças, saúde. O que é que Deus quer fazer no seu coração, que você tem deixado de lado há tanto tempo? Sabe quanto tempo as muralhas estavam derrubadas? 152 anos.
E a gente vai ver o que Deus fez na vida de Neemias. Neemias, ele não se conformou com aquela situação. Ele podia estar de longe lá no palácio e só falar assim: não, eu vou orar por isso. Eu vou orar por essa situação. Quantos de nós já falamos assim: eu vou orar, você ora uma vez, depois você esquece do que aquele irmão está passando. Não, Neemias foi muito além. Ele não só orou pelo povo de Deus, por aquela situação, mas ele jejuou, ele lamentou. E algo surpreendente aconteceu aqui. E alguns outros capítulos, versículos adiante, eu não vou ler todos. Quando Neemias foi liberado pelo rei, para voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros. Antes de começar a reconstruir, ele começou a rodear. E começou a ver. Ele começou a mapear tudo aquilo que estava destruído. Se nós queremos reconstruir algo na nossa vida, nós precisamos saber qual é o problema. Qual é o problema que mais você tem enfrentado até hoje? Qual é a dor? Talvez revirar escombros, revirar ruínas, talvez vai trazer dor. Talvez vai mexer em cicatrizes que você não queria mexer. Mas é necessário para que Deus te cure por completo. É necessário para que você viva tudo aquilo que Ele tem para você. Em Neemias 1:3 diz: eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estavam lá na província, passam por grande sofrimento, humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. E Neemias, ele não simplesmente olhou para aquela situação e falou: não, já faz tanto tempo que Israel está sendo assim. Não, ele encarou a realidade e falou: não, eu vou orar, eu vou buscar, eu reconheço que tem um problema, e eu, como povo de Deus, como filho de Deus, eu vou buscar até que a solução venha. Quem está disposto a buscar até que a solução venha? Você sabe que às vezes seu casamento não está como deveria estar. Talvez você tenha empurrado isso há anos. As suas finanças são um caos. Às vezes é um vício que tem controlado a sua rotina. E você tem vivido isso sozinho. Não tem compartilhado com ninguém. Deus quer te libertar dos vícios também. Às vezes é a ansiedade, a depressão, crise de pânico tem roubado a sua paz, a sua alegria. É hora de deixar Deus revisitar esses lugares. Talvez vai doer, mas é para que Ele te cure por completo. Você não pode derrotar o que você não conhece. É hora de começar a dizer: chega, a partir de agora. No dia 7 de dezembro, até quando Jesus voltar, eu vou entender aquilo que eu preciso mudar, porque eu quero ser e quero viver o melhor de Jesus todos os dias na minha vida, amém? Então é hora de começar a dizer: não, eu vou virar essa página, eu vou construir, eu vou reconstruir, eu não vou mais ignorar as ruínas, eu não vou mais ignorar os escombros sobre a minha vida, eu vou reconstruir. E a segunda coisa que você precisa entender é lutar de joelhos, buscar a Deus com todas as suas forças. Neemias 1:4 diz assim: quando ouvi isso, sentei-me, chorei. Na verdade, por dias eu lamentei, jejuei, orei a Deus do céu. Faz quanto tempo que você não ora pelas suas dificuldades? Faz tanto tempo que você não jejua por algo. Jejum não muda Deus, mas vai mudar você. Você precisa começar a se render de uma forma que você nunca se rendeu antes. Você precisa buscar a Deus como você nunca buscou antes. Neemias teve uma empatia pelo povo de Deus. Ele sentiu aquela dor, ele chorou. Mas ele não simplesmente ficou lá lamentando: ah, minha dor, oh céus, essa doença não sai da minha vida. Não, ele se posicionou.
Ele teve uma ação nisso. Ele falou: não, eu não vou ficar só me lamentando. Eu vou orar, eu vou buscar dos céus. Teria sido fácil para Neemias pensar assim: não, cara, Israel está em pecado. Israel pecou mesmo, cara. Por isso que ele está passando por isso. Para ele estava tudo bem, ele era copeiro, estava vivendo um conforto, estava vivendo numa situação tranquila para ele. Mas não, ele escolheu buscar pelo seu povo. Quanto você tem buscado pela sua família? Talvez pelo seu filho que está distante, talvez pelas suas filhas, talvez pelos seus familiares, pelos seus pais, que já viveram um tempo com Deus e está tão longe. O quanto você tem buscado a Deus para restaurar de fato o seu casamento, ou de fato você desistiu? Ou há quanto tempo você está esperando caducar uma dívida em vez de resolver a situação? Há quanto tempo você está esperando para ter mais relacionamento com Deus? Não, vai ser só no próximo retiro. Vai ser no próximo retiro. A gente não pode viver de retiro em retiro, ou de encontro em encontro, ou culto pós culto. É dia após dia. A palavra de Deus diz que Neemias, tem outro texto aqui que ele diz que ele orou, jejuou continuamente. Sabe? Às vezes a gente desiste fácil. Os meus meninos, o Judá principalmente, é para trabalhar também a nossa paciência, né? Eles estão aprendendo e tal, ele tem 5 anos. E aí, hoje mesmo, né? A gente saiu de Tupã e fomos para a casa da minha mãe, 50 quilômetros. Mas a gente saiu próximo do meio-dia. E ele falou assim: eu quero comer o McDonald's. Eu estou com fome. Eu falei: não, a gente vai almoçar na casa da avó. E aí ele ficou, nos 50 quilômetros, ele ficou chorando. Eu estou com fome. Eu quero comer comida. Para em algum lugar, eu quero comer comida. Ele foi chorando, os 50 quilômetros, pedindo comida. O que eu quero trazer com isso? Às vezes a gente quer algo para agora. E às vezes a gente se frustra porque algo não aconteceu. E aí a gente desiste no meio do caminho. Talvez você tenha: não, eu vou buscar Jesus, porque Ele vai falar comigo. Ele vai buscar, eu vou viver algo sobrenatural. E aí você começa a buscar e você não escuta nada. Você não sente nada. Claro que não tem a ver com sentir, mas parece que você está falando com as paredes. E aí você fala: não, deixa para lá isso. Deus quer trabalhar em você uma persistência, uma perseverança que você nunca viveu. É hora de começar a ajoelhar, a orar. Antes de Neemias reconstruir o muro, ele se colocou de joelho. Antes de Neemias reconstruir o muro, ele sabia aquilo que ele precisava enfrentar. Em nome de Jesus, que a gente possa, a partir de hoje, buscar mais a Deus com todas as nossas forças. Amar a Deus sobre todas as coisas. Desculpa aí. Quando buscamos a Deus com todas as nossas forças, algo muda, a nossa mente muda, a gente começa a pensar de uma forma mais clara, porque nós estamos mais próximos do Criador. Quando nós estamos mais próximos do Criador, nós conseguimos ter direcionamento. O Espírito Santo que habita em nós começa a direcionar, mas por isso nós precisamos buscar mais. Tem um versículo que eu gosto muito, e tem algo que é Crônicas 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Será que nós temos buscado o suficiente? Será que nós temos nos humilhado diante do Senhor o suficiente? Entenda que não é um preço a ser pago, porque o preço foi pago na cruz.
Mas é algo que, se a gente quer buscar mais, se a gente quer viver uma intimidade plena com Jesus, nós precisamos nos posicionar, nos movimentar para que isso aconteça. Amém? Em Lamentações 3:22 diz: graça ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Pode ser que nós temos falhado, tentado, buscado, caído tantas vezes, mas as misericórdias do Senhor estão sobre nós. E a palavra de Deus fala que ela se renova toda manhã. Neemias buscou diligentemente ao Senhor. Ele assumiu a responsabilidade pelo seu povo, pelo problema daquela situação. Mas ele tinha algo muito especial, ele tinha a ajuda dos céus. Ele não tentou nada sozinho, querido. Ele não tentou nada sozinho. E talvez você se frustre, porque até hoje você tem lutado com o seu próprio braço. É hora de você se render a Deus e falar: Senhor, sem o Senhor eu não vou a lugar algum. Terceiro ponto, construir de pé. É hora de você agir. Depois de encarar os escombros e lutar de os joelhos, é hora de você começar a viver essa virada, é hora de você começar a agir. Neemias foi até Jerusalém. Neemias 2:17 diz assim: Neemias foi até Jerusalém, inspecionou o muro, reuniu o povo. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Eles responderam: sim, vamos recomeçar essa reconstrução. Querido, talvez você comece hoje, a partir de hoje você fala: não, eu vou começar a mudar minha vida, eu vou começar a mudar, eu vou mudar meu relacionamento, eu vou mudar meu casamento, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou orar por isso. E aí você fala: não, agora está tudo bem. Não, querido, vai ter oposição, vai continuar tendo luta. Você acha que Neemias não teve luta aqui, só porque ele se posicionou, ele orou? Existia dois camaradas que chamavam Sanbalate e Tobias. Era os caras pedra de sapato, aquela pessoa que só que quer te ver no chão e fala: não, isso aí não vai dar certo não. Talvez a pessoa que você nem deveria se aconselhar sobre o seu casamento, você se aconselhou. E a pessoa fala: não, cara, abandona isso aí. Tem outras pessoas para você. Em nome de Jesus. As pessoas vão tentar te derrubar, mas você precisa se posicionar e falar: não, eu estou construindo algo junto com Deus aqui, e eu não tenho tempo para ouvir o que você tem para me falar. E assim que Neemias falou, todas as vezes que Sanbalate e Tobias ficaram zombando dele: pô, você vai construir todo o muro de Israel? É isso mesmo que você vai fazer? É isso mesmo que você vai tentar reconstruir o seu casamento, reconstruir as suas finanças? Você não precisa disso não. Está na hora de você olhar para os céus e dizer e ver o que Deus está dizendo a seu respeito, porque o que ele trouxe para Neemias foi uma força e um impedimento, um posicionamento que nada tirava a atenção dele, nada tirava a atenção de Neemias. Neemias diz aqui, ó, deixa eu pegar o versículo aqui. Masculano, Sanbalate, aqui, capítulo 6, versículo 3. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e eu não posso ir. É um posicionamento, não só quem resolveu construir, mas é um posicionamento que não está mais nem aí com o que as pessoas estão tentando zombar de você, do que as pessoas estão tentando te desanimar, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que não é possível sobre você, sobre as suas finanças.
Tem jeito sim para você. Tem jeito sim para o seu relacionamento. Tem jeito sim para o seu casamento. Tem jeito sim para a sua família. Tem jeito sim para a sua situação financeira. Porque Deus está contigo. Não pense que a oposição vai acabar. Às vezes a gente consegue tanta coisa, né, com Deus, milagre, bênção. Falando, agora está tudo bem. Até que Jesus venha, a gente vai ter luta, a gente vai ter aflição, mas a gente se apega naquilo que Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Talvez fale, não, mas o mundo é perverso, o mundo está no maligno. Está a verdade, mas é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Há uma força, há o Espírito Santo dentro de você para te fortalecer em tudo aquilo que você precisa fazer. Então eu quero recapitular aqui mais uma vez. Entenda quais são os seus problemas. Quais são os escombros que você precisa mexer. O que é aquilo que você precisa trabalhar dentro de você? Segundo, se coloque de joelho, comece a buscar a Deus como nunca antes. Comece a jejuar pelaquela situação. Comece a jejuar para que o seu problema de fato tenha um fim. E o terceiro comece a reconstruir. É hora de você começar a virar a página dessa vida. Nesses 24 dias que antecedem o fim do ano. Há muito tempo para você construir, para você viver. O muro estava em ruínas há 152 anos. Mas ele foi reconstruído em 52 dias. Você acha que existe algo impossível para Deus? Você acha que Deus não pode curar o seu casamento, curar as suas feridas? Você acha que Deus não pode tratar alguma coisa na sua vida? Queridos, de 152 anos para 52 dias, é Deus que está cuidando de você. Temos 24 dias, não espere até 2026 para começar a agir, comece hoje. Ao sair daqui, chegar em casa, fazer qualquer coisa, não, eu vou buscar mais a Jesus, eu vou buscar mais a Deus, eu vou ter mais encontros com Ele, eu vou restaurar os meus relacionamentos, seja com meus pais, com meus irmãos, com a minha esposa, com meus filhos. Hoje, a gente teve batismo lá na igreja, e teve 22 pessoas que desceram as águas hoje. E teve um casal que esse é um momento de breve testemunho. E teve um casal que ele disse assim, o casamento deles estava destruído. Mas ele chegou a ver um vídeo onde o filho se despedia do pai, até a próxima visita. Ele olhou para aquilo e falou: Deus, eu não quero viver isso no meu casamento, eu vou me posicionar. E eles se posicionaram, aceitaram a Jesus, estão frequentando uma célula, e hoje eles se decidiram por batismo. O que é que Deus quer fazer na sua vida nessa noite? O que é que Ele precisa transformar aí dentro do seu coração, que você tem procrastinado até agora? Qual é a situação, qual é o problema? Feche seus olhos aí no seu lugar. Deus fez o extraordinário, porque o povo escolheu viver uma esperança em movimento. Nós não mais esperamos o movimento, esperamos parado, sentado, algo acontecer. Nós colocamos ação, nós começamos a agir, buscar a Deus, nos colocar de joelho, reconstruir, revirar escombros, para que a gente possa reconstruir novamente.
Se coloque de pé do seu lugar.